Debaixo do alqueire não se põe uma candeia. Debaixo do alqueire não se põe uma candeia, e sim no velador para todos verem sua luz. E sim no velador para todos verem sua luz. Não há nada em oculto que sempre ficará, nem há nada em que a luz não consiga alcançar. Quanto mais em luz envolver o meu irmão, mais luz me vem iluminar meu coração. Quanto mais em luz envolver o meu irmão, mais luz me vem iluminar meu coração. Assim Jesus vem nos ensinar como a candeia nossa luz fazer brilhar. Assim Jesus vem nos ensinar como a candeia nossa luz fazer brilhar. Candeia é uma lamparina, né? E alqueire a gente tem essa medida de sítio, de zona rural, de alqueire, de hectare, né? Esse alqueire aqui é um balaio, que é a quantidade certa de que, cheia de grãos, você consegue semear em um alqueire. Então essa que é a ideia, né? Eu costumo brincar que Jesus falou que não se coloca a candeia debaixo do alqueire porque ele não era mineiro. Se ele fosse mineiro, ele ia falar que não põe a lamparina debaixo do balaio. Né? Então é isso. Kardec no capítulo vai dizer então que, ao falar assim, está dizendo que as verdades não devem ser escondidas e que em algum momento essas verdades serão entendidas, reveladas completamente. Mas nós estamos num encontro de família e nós temos uma necessidade de trazer esse tema para dentro da nossa família. E aí, a gente vai pensando e ao mesmo tempo vai lendo e as coisas vão casando. Tem uma passagem no livro Fonte Viva, capítulo 81, que Emmanuel vai tratar justamente da candeia viva. A candeia viva. Então, Emmanuel fala assim, nesse capítulo. Vou pegar minha cola aqui. Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade da lâmpada consome força e combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Ele está fazendo um apelo para que nós nos tornemos a candeia. Sobre o sacrifício de energia e um óleo em que nós seremos consumidos no nosso orgulho, nas nossas dificuldades, superando este homem velho, para que nós brilhemos onde nós formos plantados. Como nós estamos falando no encontro de família, esse que é o apelo então. Então, se nós, como o Cristo nos diz aqui, acendemos uma candeia, essa candeia nós deveremos colocar num ponto em que todos os que entrem enxerguem a luz. Nós estamos aqui hoje, um dia claro, o sol lá fora iluminando nossa manhã, mas nós não olhamos para o sol, certamente. Ele está lá humildemente, seu Marivaldo, iluminando o céu, fazendo com que a luz se faça presente. E é tão natural que ele ilumina que a gente nem percebe. Quantas vezes nas nossas famílias nós tivemos as pessoas que fizeram isso por nós, em que silenciosamente, humildemente, se consumiram para que a luz se fizesse presente, se apagaram para que a luz se fizesse presente, de uma forma em que isso se torne natural, em que isso se torne humilde, sem nenhum tipo de vaidade. Quando eu vim estudar em Belo Horizonte, eu ficava muito na casa de uma tia, e às vezes eu falava assim, estou precisando ir não sei onde. Ela falava assim comigo,
eu estou precisando ir lá também. E ao longo da minha vida, eu fui percebendo que, coincidentemente, se eu dissesse para onde eu queria ir, era para lá que ela queria ir. Hoje, que eu tenho mais de 25 anos, eu entendo que isso era uma forma generosa dela me levar, sem dizer que estava me levando. Emmanuel fala assim: nossa existência é uma candeia viva. É um erro despender nossas forças para proveito de ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade, da nossa limitação. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos outros. Então, o que Emmanuel está querendo nos dizer é que nós gastemos o nosso óleo na renúncia dessa vaidade, desse egoísmo, em direção daqueles que convivem conosco, na nossa família. Porque às vezes a gente fala assim: eu podia ter sido líder da nação, eu ia levar esse país. Não, gente. Antes disso, vamos dar conta da nossa família. Eu trabalhava numa instituição aqui na região de Venda Nova, Rua das Gabirobas, número 1. E tinha uma amiga minha que falava assim: ô gente, antes de querer ser o melhor hospital da cidade, nós vamos ser o melhor hospital da rua. Porque na rua só tinha esse, Marcelo. Então, é isso, né? Antes de a gente querer ser o Cristo, vamos dar conta da nossa família. Se a gente der conta da nossa família, já está ótimo, né, Maurício? Já está de bom tamanho, que é onde o nosso compromisso começa. E aí nós vamos na pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Fazer a parte que me toca na obra da criação. Esse é o outro motivo da encarnação. Semana passada a Patrícia trabalhou com a gente a parábola da figueira. Qual que é o objetivo, a parte que cabe à figueira? Da figa. Né? Cláudia Márcia é psicóloga. Qual que é a parte que te cabe na obra da criação como psicóloga? Conduzir a psicoterapia. Quem é pai? Qual é a parte que te cabe na obra da criação? Ser pai. Quem é mãe, Flávio? Qual que é a obra que te cabe na parte da criação? Ser mãe. Quem é professor? Qual é a obra, a parte que te cabe na obra da criação? Conduzir, ensinar, dar exemplo. Não é isso, Marcelo? Então, a parte que nos cabe. Muitas vezes a gente vê nessa loucura dessa sociedade as pessoas fugindo das responsabilidades. Mas a parte que nos cabe na obra da criação é um dos objetivos da nossa encarnação. Então, se nós formos colocados naquela família conflituosa, típica de um planeta de provas e expiações, nós temos a parte que nos cabe. Nós temos um compromisso com aqueles dali, que faz parte do nosso objetivo encarnatório, inclusive, né? E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, a irmã Rosália vai trazer um texto que eu gosto muito, que ela fala da caridade moral. E aí ela fala assim, Marcos, que a caridade material é a mais fácil e a caridade moral é mais difícil e a que menos nós fazemos. E aí ela coloca assim: dentre a caridade moral existe o vos suportar uns aos outros. A gente fala muito do amor, mas a irmã Rosália é tão benevolente para conosco, seu Marival, que ela fala assim: se vocês nos suportarem, já está ótimo. Então, é nesse processo de perdoar que nós vamos passando por cima de nós mesmos. E aí no livro Cura e Autocura, Andrei fala que perdoar é um ato heróico, Patrícia. É heróico, a gente parte e passa por cima daquela convicção antiga assim: eu vou mostrar para ele o que ele está falando. Mas aí quando a gente perdoa, a gente é um herói de superar a nossa própria limitação, a nossa própria dificuldade, né? E ao queimar esse homem velho, na verdade nós estamos nos sacrificando em direção daquele grupo, daquela família. Na literatura espírita nós temos, por exemplo, o caso que é maravilhoso, né? De Quinto Varro, que já autorizado
a galgar outros planetas, ele pede, ele repete, ele reitera o pedido de que ele volte ao planeta encarnado, porque ele quer conduzir Tassiano. E aí a espiritualidade concede a ele 100 anos. Ele veio numa primeira encarnação, desencarna, e Tassiano balança mais ainda, não encontra o caminho. E quando ele desencarna, ele é recebido com pompa e circunstância, e ele fala assim: calma lá, eu tenho 100 anos, não passaram 100 anos ainda não, eu quero voltar mais uma vez. E volta, se sacrificando por aquela pessoa ali. Nós temos a história de Alcíone, nós temos a história no final de Insexto Destino, Félix, que é o grande responsável por um departamento, que é a hora que o drama todo aflorado para nós, fala assim: mas quem que foi o responsável, o pivô por essa desorganização toda? E ele humildemente confessa assim: fui eu, séculos atrás fui eu. Então se eu produzi isso, eu vou voltar para reparar isso. E aí Joana diz que nós estamos assustados com esse turbilhão, quando muitas vezes nós fomos responsáveis por isso tudo. Então a gente vê lá Félix na espiritualidade, conduzindo uma instituição, mas lembrando do passado que ele foi responsável pela desorganização de um grupo inteiro. E aí ele vem, apesar daquela luminosidade, ou exatamente pela luminosidade, vir ao planeta reconduzir esses espíritos aqui, né? Então, em fevereiro desse ano, nessa revista Reformador, tem uma matéria aqui muito interessante, que é a capa da revista Construtores do Amanhã, reencarnação de espíritos luminares do passado. Esse tema já me incomodou bastante dentro da doutrina do movimento espírita, principalmente, né? Não da doutrina, porque a gente fica nessa esperança de que uma encarnação maciça de grandes espíritos de luz vai acontecer, e a gente fala assim: meu Deus do céu, já estamos em 2024, e cadê, né? Cadê esse pessoal que não chega? E aí o autor do capítulo vem conduzindo essa mensagem, e no final ele vai citar para nós uma mensagem que o Divaldo psicografa em 2009, numa reunião do Conselho Federativo da FEB. Olha que essa mensagem é de Bezerra, tá, gente? Olha o que ele coloca: heróis anônimos da caridade. Anônimos. A gente fica assim: mas cadê esse povo? Anônimos. Heróis anônimos. Por que eles são heróis? Porque estão passando por cima deles mesmos. É difícil a gente passar por cima deles, porque a gente quer aparecer, a gente quer postar lá os likes, né? Anônimos, heróis anônimos da caridade, missionários da renúncia. Missionários da renúncia. Ou seja, tem gente renunciando em silêncio, que não está aparecendo por aí. Tem gente anonimamente sendo herói da caridade. Divaldo, em uma reunião dele, ele fala assim: era um dia de semana à noite. Nesse momento, nessa hora, na hora da reunião, existem diversos crimes sendo cometidos na sociedade. Mas nesse momento, nessa hora, existem muitas famílias sendo assistidas por movimentos voluntários do planeta inteiro, seja religiosos ou não religiosos, de ONG, de Fraternidade Sem Fronteira, de Médicos Sem Fronteira, de organização católica, protestante, judaica, palestina. Mas a gente às vezes não tem esse olho bom para ver e não enxerga isso. E o que Emmanuel está nos, está nos dizendo aqui é justamente do anonimato desses heróis.